Olá, eu me chamo Raquel Soares e recentemente me graduei em Escrita Criativa pela PUC-RS. O nome do meu projeto é Don't Try to Wake Me in the Morning, Depressão e Adolescência na Literatura. Ele originalmente foi apresentado como meu TCC no ano de 2019 e teve como orientadora a professora Janaína Baladão de Aguiar. Esse projeto tem como objetivo falar sobre a representação da depressão na adolescência dentro da literatura infanto-juvenil, baseando-se na análise do livro As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, e da sua adaptação para o cinema. A adolescência é uma fase onde ocorrem muitas mudanças dentro do corpo e também uma fase onde existe uma grande pressão social para que algumas escolhas em relação ao vestibular, carreira e futuro sejam feitas de imediato. Tudo isso faz com que ela se torne uma fase da vida muito complexa e difícil, criando uma abertura para doenças como a depressão. Porém, nessa fase também é muito difícil ter um diagnóstico preciso em relação à doença, porque muitos sintomas da depressão podem ser confundidos como questões normais da própria adolescência. De acordo com a OMS, 20% dos adolescentes no mundo sofrem com depressão. Porém, apesar disso, ainda existe muita desinformação e banalização acerca da doença, tornando ela um assunto tabu na nossa sociedade que prefere muito mais ignorar do que achar soluções para o problema. O psicólogo Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, procura falar da sua experiência como portador da doença e também da confusão que ele sentiu quando recebeu o diagnóstico, porque sua vida estava muito bem e ele não entendia por que isso estava acontecendo justamente com ele. Provando mais uma vez que a depressão é uma doença que pode acontecer em qualquer momento da vida, inclusive com qualquer pessoa, mesmo que ela seja otimista ou com uma vida perfeita e feliz. No livro As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, analisa a forma sensível com que o romance epistolar trata a depressão no personagem principal Charlie, que está saindo da infância e entrando na adolescência. No livro, ao falar da depressão, é usado termos implícitos, como sensação ruim ou coisa ruim. Também nas cenas de crise do personagem são usados o pseudo-fluxo de consciência, criando essa sensação de velocidade. Pode ter um certo desconforto para alguns leitores, porém essa sensação logo é cortada pelo próprio narrador. A única cena em questão que quebra a sensibilidade da narrativa seria a cena do poema em forma de carta de suicídio, que é mostrada para os leitores páginas antes de ser mencionado pelo próprio narrador. Já na sua adaptação para o cinema de mesmo nome, teve algo que não existe muito por aí, que é o próprio autor do livro participar da produção e do roteiro do filme, possibilitando assim que essa produção audiovisual tivesse a mesma sensibilidade e delicadeza que o livro procurou ter na sua narrativa. Durante as crises de Charlie, foi feito o uso de flashbacks e sons muito altos, que se misturam entre si, causando a questão da confusão de pensamentos. Também causa um pouco de desconforto, porém de uma maneira muito menos agressiva, e também essa sensação é logo diluída, porque dura pouco e logo já estamos em uma cena muito mais calma. Também outra coisa importante sobre esse filme é que foi retirada a cena da carta de suicídio. Ela chegou a ser filmada, porém não foi colocada na versão final. O que foi uma decisão muito sábia, levando em conta que uma produção audiovisual torna algumas experiências e cenas muito mais intensas do que seriam se fossem apenas lidas. Por fim, essas duas obras, apesar de alguma coisa aqui ou lá que destoa um pouco da sensibilidade, ainda trata com bastante realismo a questão da depressão na adolescência, ao mesmo tempo que procura evitar a criação de cenas gatilho, tornando assim a leitura muito mais aprazível, principalmente para portadores da doença.